Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de sexta-feira, hoje 16 de fevereiro de 2024. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos unidos aqui para daqui a pouquinho nós fazermos um clamor, estarmos buscando a face do Senhor, porque nós servimos um Deus que responde. Aqui tem uma passagem que veio na minha mente, na minha cabeça, que o Senhor colocou no meu coração, em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e 19, que fala sobre Elias, né? Que Elias aqui era o profeta, né, do Reino Norte, Deus sempre enviando ele ali para profetizar, falar com Acabe, porque o Acabe era o rei naquela época do Reino Norte. E aqui a gente vê Elias, o profeta, um homem de Deus, um homem que não morreu fisicamente. Ele subiu num redemoinho, ele e Enoque. Duas pessoas que a Bíblia mostra no Velho Testamento que não experimentaram a morte física. Elias, e Enoque. Então, são duas pessoas que o Senhor tomou para si e não experimentaram a morte física como todos nós experimentamos. Deus tem os seus mistérios, porque eu não sei. Deus tem os seus mistérios. Deus, ele é soberano, ele faz o que lhe apraz. E muitos até falam que as duas testemunhas ali do Apocalipse, muitos falam que vão ser Elias e Enoque. Por eles não ter provado a morte no seu tempo, eles vão provar a morte ali no Apocalipse. Mas Deus sabe, Mas aqui a gente vê Elias, sendo, aqui já no capítulo 19, que eu quero focar nesse assunto, quando Jezabel, a rainha, a mulher de Acabe, ameaça Elias. E todos usam esse texto, é muito interessante, que falar que até o homem de Deus pode ficar depressivo, como a gente vai ver aqui na vida de Elias. Aqui é um texto, na época provavelmente ainda não tinha esse nome, mas a gente vê Elias aqui numa situação difícil, interiormente. Mesmo a gente olhando no contexto, no capítulo 18, a gente vai ver que ele tem uma grande vitória. Ele vai chamar os profetas de Baal ali e vão preparar o altar tal, e os profetas de Baal vão clamar até o meio-dia, e nada, se cortam, se machucam, porque eles tinham feito um desafio. Se Baal respondesse com fogo ali sobre aquele altar, ele era Deus. Agora, se o Deus de Israel respondesse com fogo, ele era Deus. Era um desafio entre Deus e o Deus Baal, que na realidade não era Deus nenhum. Então a gente vai ver que houve ali esse grande desafio, e os profetas de Baal clamaram, e esses profetas eram sustentados por Jezabel. Nesse contexto aqui estava um momento difícil, não tinha chovido, estava uma seca, estava muitos perecendo, mas mesmo assim, Jezabel, a mulher de Acabe, sustentava esses profetas. Acabe acabou casando com essa mulher que trouxe a idolatria, piorou a idolatria em Israel. Então aqui a gente vai ver que Deus responde com fogo e consome o holocausto, as pedras, a água ali. Deus mostra que ele é Deus. E aí a Bíblia nos diz que Elias vai e mata esses 450 profetas de Baal. Ele mata esses profetas. Aí Jezabel soube disso, ameaça Elias. Ela diz assim: e Acabe fez saber, que é o rei, fez saber a mulher dele, que tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Matou os profetas, os profetas que eram sustentados por Jezabel, os falsos profetas,
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto. Se disser amanhã às estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ela disse assim, ó, que Deus me castigue, se até amanhã às estas horas eu não fazer com você como você fez com os profetas. Ou seja, se até amanhã às estas horas se os deuses me castigam, se eu não te matar também, porque você matou os profetas, né? E que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço, e ele foi ao deserto. É interessante a gente analisar aqui o contexto, tudo que estava vendo. Israel, Reino Norte, aqui ainda não tinha sido levado ao cativeiro, né? Mas já estava sendo ameaçado devido à sua idolatria, os seus, né, pecados, não dava ouvido a Deus, né? A gente vê isso lá no Reino Sul, lá na frente também, que eles pereceram indo, né, para o cativeiro babilônico, que o Reino Norte ainda não tinha sido levado ao cativeiro, mas estava a caminho, né? Eles não ouviam os profetas de Deus, né? Muitos dos reis que reinaram, a maioria dos reis que reinaram sobre o Reino Norte era rei ímpios. Era reis ímpios, né, que introduziram a idolatria ou dava sequência à idolatria que os reis deixavam. Nenhum deles se apartava da idolatria. Então, estava caminhando para a sua destruição o Reino Norte. E Elias foi levantado por Deus para... Aqui a gente vê Deus usando o profeta Elias e Deus subjugando os deuses que eles acreditavam, que era Baal. A gente vê que Baal não pôde fazer nada. E o Deus de Israel, o único Deus, né, mostrou o fogo ali, mostrou o seu poder diante de todos. Diante de todos. Ali tinha um ajuntamento enorme para assistir esse espetáculo. Eram os 450 profetas contra um profeta. Mas os 450 eram de um Deus que não existe. Era Deus de ídolo. O Deus deles era um ídolo. Agora não, Elias era fiel, um homem fiel a Deus e a Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro que era o Deus de Israel. E a gente vê depois desse desafio, que ali ele vence aqueles profetas, né? Deus dá essa graça para ele, Deus mostra que ele é Deus. Agora a gente vê a rainha ameaçando a vida do profeta e ele foge. Né? A gente pensa, mas ele destruiu todos esses profetas, matou todos esses profetas, agora com medo de uma mulher. O problema maior que eu entendo aqui, que mesmo Deus fazendo tudo isso, mesmo o povo vendo isso, não teve mudança. Isso que é o problema. Milagres, sinais, não trazem, muitas das vezes, não traz mudança. A gente vê quantas pessoas já frequentou, né, a casa do Senhor, né, já frequentou a igreja, enquanto estavam com algum problema. E Deus tem misericórdia, cura o câncer, cura, né, qualquer enfermidade da alma, né, depressão, liberta dos demônios, faz tantos milagres, abre portas, prospera a pessoa, e nem assim a pessoa não muda de vida, ela não acredita em Deus. Ela não se rende a Deus, ou seja, ela não faz um compromisso com Deus. Assim aconteceu com aquele povo. Mesmo eles vendo tudo aquele sinal, vendo o verdadeiro Deus, que eles estavam enganados, o verdadeiro Deus era o Deus de Elias. Mas mesmo assim, eles não se converteram, continuaram na mesma vida de idolatria. Então ele desanimou, irmãos. Ele desanimou. Não adianta. Não adianta. Ele se sentiu desanimado. Mesmo Deus operando tantos sinais na vida de Elias, e o povo incrédulo, o povo endurecido, o povo acreditando, né, nos deuses que não eram deuses e não dando ouvido à pregação de Elias. É triste isso. Deus fazendo milagre, Deus operando maravilhas, Deus mostrando que ele é Deus, que ele é superior, né, que ele é Deus nos céus, na terra,
operando maravilha e as pessoas com o coração endurecido. Aí ele desanimou. A gente vai ver aqui, e vendo ele quando a mulher ameaça a vida dele, e vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, caminhou um dia no deserto, e veio e se assentou debaixo de uma árvore, um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou e dormiu debaixo do zimbro. Ele falou: Senhor, não adianta não. Já basta, tá bom. Não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor do que os outros profetas. Esse povo não adianta. O Senhor me mandou ir lá tantas e tantas vezes. Olha, tantos sinais que o Senhor operou. E esse povo, não muda. Ele se sentiu desse jeito, por mais que ele viu que Deus estava com ele, tantos sinais que Deus fazia através da vida de Elias, mas agora ele vê que o povo, porque ele foi levantado para, confrontar o pecado ali de Acabe, não só de Acabe, mas também de Jezabel, que era sua mulher. Acabe se envolveu com essa mulher estrangeira e trouxe a idolatria ali para o Reino Norte. Piorou do que já era. Então a gente vê que muitas das vezes, irmãos, Deus nos usa para um propósito. O propósito é dele. Talvez aos olhos de Elias não aconteceu nada, o povo continuou do mesmo jeito. Mas ali, através daquilo que Deus fez, através da vida do seu servo, Deus estava trazendo juízo para aquele povo. Por mais que eles não dessem ouvido, mas eles estariam debaixo de juízo de Deus. Por quê? Porque Deus operou sinais ali. Deus enviou o seu profeta. Deus operou sinais através do profeta. E eles não deram ouvido, mas o próprio Elias estava trazendo juízo sobre aquele povo. Por quê? Ele operou sinais e o povo não creu. Se o povo não creu, o problema é do povo. Mas ele apregoou, ele mostrou, ele provou que os deuses que eles serviam era falso, não era Deus. Era um Deus de pedra, de pau, de ouro, de prata, e não faziam nada, não respondiam. O único Deus vivo era o Deus que eles tinham deixado, abandonado, mas Deus manda o seu representante, o profeta Elias, para dizer: eu ainda sou Deus, eu ainda estou no comando, eu ainda estou dando para vocês uma nova oportunidade. Vem para mim, renda-se a mim, se humilhe, que eu vou abençoar vocês, que eu vou perdoar. Mas não adiantou, irmãos. Aí o profeta, como sendo homem, por mais que ele era um homem de Deus, tinha uma comunhão tremenda com Deus, ele se sentiu desanimado. Não é assim na nossa vida? Quantas das vezes, irmãos, pelejamos, lutamos, falamos, oramos, jejuamos, e muitas das vezes as pessoas do nosso lado, que nós tanto amamos, a pessoa não quer Deus. Não quer dar lugar para Deus. Elas estão cegas, estão buscando somente prazer da carne, somente quer viver essa vida. Pensa que a vida que elas têm é só essa. E o inimigo trabalha na mente das pessoas, enganando as pessoas, inculcando nelas. O importante é ser feliz. O importante é você buscar prazer. Tudo que você faça, busca prazer, não importa. Não tem regras. Não tem regras. Faça tudo para ter prazer. O ditado do inimigo é esse. A fala do inimigo é essa. Não importa. Não importa. O importante é você ser feliz. O importante é você buscar sua felicidade, buscar prazer. Esse é o lema do diabo. Porque sempre, irmãos, Deus, lógico, Deus quer que nós sejamos felizes, tenhamos prazer, mas tem limite. Por exemplo, o prazer sexual está dentro do casamento. O casal, dentro do casamento. Um exemplo que estou dando. É um prazer que Deus deu para o homem, para a mulher, mas é dentro do casamento. Se for fora do casamento, já é pecado. Já não é bênção de Deus. Aí a pessoa já está trazendo, o que era para ser bênção, está trazendo condenação sobre si mesmo. Olha só como é que... E o diabo não, ele põe, não se preocupa com regras, não.
Não preocupa não, o importante é você ser feliz, o importante é ter prazer. Mas com Deus não é assim, irmãos. Né? Com Deus tem limite, tem barreira, tem limites. Né? Deus nos deu ordenança, nos deu, né, a palavra de Deus para ser a nossa regra. Pode ir, por exemplo, eu posso ir até aqui, daqui para lá eu não posso ir, porque a Bíblia diz para mim não fazer. E eu, como servo de Deus, como comprado, né, pelo sangue de Jesus, eu obedeço com prazer e com alegria. Né? Porque o próprio Cristo diz, aquele que negar a si mesmo e me seguir, né, esse é meu discípulo. Agora, muitos querem seguir a Jesus, mas nem pensa em confrontar o pecado dele. Nem pensa em confrontar o pecado dela. Ela quer viver da maneira que ela acha que é o certo. E não está nem aí o que Deus está dizendo na palavra. Isso é um erro gravíssimo. É um caminho, uma porta larga que nos leva para a perdição eterna. E aqui nós vemos Elias, falou com o povo, mostrou que Deus estava com ele. Porque se ele só falasse, mas que prova que você tem, Elias, que Deus que mandou você? Mas a gente vê sinais, né? Sinais, maravilhas, que Deus fez através da vida de Elias. Agora esse Elias que foi um pregoeiro, foi um profeta, um homem ungido de Deus, tão ungido que ele não experimentou a morte, que foi levado por um redemoinho para o céu. Foi levado por um redemoinho, nem experimentou a morte. Andava tão perto de Deus que ele foi levado para o céu. Deus tem os seus mistérios. Pergunta para mim, por que ele não provou a morte? Eu não sei te responder, a Bíblia não mostra. Sei que ele foi com o Senhor. Sei que ele apareceu no monte da transfiguração ali quando Jesus estava transfigurando diante de Pedro, Tiago e João, apareceu-lhe Moisés e Elias. Né? Moisés experimentou a morte. Né? O próprio Deus sepultou, mas ele morreu. Mas Elias não. E nem Enoque, porque andou com Deus. Mas Deus sabe o motivo, Deus tem os seus mistérios. Isso não convém a nós procurar entender isso. Mas aqui a gente vê agora esse homem tão usado por Deus, desanimado. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele, debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte. Me leva, Senhor, chega, já basta. Aí Deus é misericordioso e Deus vê todas as coisas. Quem sabe você está igual Elias, cansado, já pelejou, já lutou, tem orado, tem jejuado, tem falado, tem aconselhado e não muda. Quem sabe você está igual Elias, desanimado, cansado, pedindo a morte. Elias chegou nesse ponto. Mas, olha só, e deitou e dormiu debaixo de um zimbro, uma árvore. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse, levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Muito comprido te será o caminho. E se a gente for dar sequência, a gente vai ver que com a força daquela comida, né? Ele comeu 2 vezes. A primeira vez comeu, deitou e dormiu. Agora ele levanta de novo, o anjo acorda ele de novo, ele levanta de novo, come e bebe, né? E com a força daquela comida, irmãos, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. 40 dias e 40 noites. O pão do céu, realmente era um pão do céu. Para a pessoa caminhar 40 dias e 40 noites. Meu Deus, só Deus mesmo. Mas então ele já estava desanimado no seu ânimo, pedindo a morte. Para mim não tem mais jeito, porque não adianta. Esse povo é rebelde, incircunciso de coração. Né? Deus mostrou o poder ali, envergonhou os deuses falsos, e ele matou os profetas de Baal diante do povo, e o povo continuou na mesma coisa.
Sabe quando você faz o seu melhor, se esforça, faz o seu melhor e não tem resultado? Assim que ele sentiu. Aí vem falar para Deus, só eu sobrei e tal, né? Mas Deus tinha reservado os seus. A gente vê essa passagem ele falando dessa forma. Mas, irmãos, uma coisa, por mais que aos olhos de Elias o povo não se converteu, mas como eu disse aqui, mas através daquilo que ele fez para Deus, o propósito de Deus foi cumprido. É para mostrar para aquele povo que eles estavam enganados. Era para mostrar àquele povo que eles deixaram o Deus verdadeiro e estavam servindo um Deus que não existe, um Deus que não existe, né? Não existia esse Deus Baal. Então Deus, através de tudo ali que Elias fez, por mais que aos olhos de Elias não teve resultado, mas teve sim, o objetivo foi cumprido. Aquilo ia trazer ou trouxe juízo sobre aquele povo. Porque eles viram tudo aquilo e não se converteram. É a mesma coisa nos dias de hoje. Né? Deus está falando, Deus tem levantado pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, pessoas como nós, estamos aqui na internet pregando o evangelho todo dia. Mesmo que as pessoas não nos ouçam, né, que as pessoas ouvem a nossa mensagem e não se converta, mas ela está sendo evangelizada. Ela dando crédito ou não, o propósito de Deus está sendo cumprido. Porque se ela aceitar a palavra de Deus, se converter dos seus maus caminhos, é uma alma livre do inferno, uma alma salva. Agora, se ela ouvir e rejeitar, é uma alma condenada, porque ela não vai ter desculpa. Eu não sabia Deus naquele dia. Sabia sim, você não viu meu servo Eurípides pregando todo dia? Ano após ano, todos os dias. Nas tardes, nas noites, falando da minha palavra. Né, falando que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura, e vai voltar e vai levar o homem que for salvo, o homem que for sincero, obediente à palavra e aceitar o sacrifício dele, esse homem vai fazer parte do arrebatamento. Meu servo estava falando diuturnamente, você que não ouviu. Então, de um jeito ou de outra palavra, né, sendo pregada, ela pode trazer tanto salvação como juízo. Porque aqueles que aceitam e ouvem, salvação. Aqueles que rejeitam e não aceitam, perdição. A palavra vai ser juiz dessas pessoas, vai ser a prova que elas ouviram. Assim aconteceu com esse povo. A palavra ali de Elias, os sinais que Deus fez, né, não adiantou aos olhos humanos. Mas ali Deus estava trazendo uma sentença contra aquele povo, porque eles não ouviram. Eles não deram crédito. Ali era o momento de deles arrependerem. Deles viram com os olhos físicos, eles viram que os deuses que eles adoravam, Baal, não era Deus. Os deuses que eles prestavam cultos não era nada. Não tinha poder para nada. E Deus prova ali o poder que ele é o Deus verdadeiro diante de todos. Consumindo o holocausto, as pedras, a água. Né? Deus faz além daquilo que Elias pediu, mas não mudou o coração duro. O coração daquele povo estava mais duro que aquelas pedras que Deus consumiu com fogo. Estava duro o coração deles. Mas o que Elias fez, o propósito de Deus foi cumprido. Como Noé. Noé ele não evangelizou o povo, mas as pessoas vendo ele construindo aquela arca. No meio do nada, lá, não tinha nem água perto. Aquilo lá era como se ele estivesse pregando. Pregando. Olha, vai ter um dilúvio. Vai ter um dilúvio. Escapa por sua vida. Vai ter um dilúvio. Deus vai punir, Deus vai castigar. E ninguém prestou atenção. Ninguém deu atenção para Noé. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e consumiu a todos. Salvo só a família, Noé e a sua família. E os animais que Deus mandou ali para que Noé colocasse na arca. Mas então é sempre assim, irmãos. Por isso que nós não podemos desistir. Com o nosso testemunho, falando, né, dando testemunho.
Mesmo que pareça não estar acontecendo nada, você está trazendo ou salvação ou juízo para as pessoas. Olha o tanto que as nossas atitudes são importantes. Aos nossos olhos, talvez você fala para o seu filho, para sua filha, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu empregado, para o seu patrão. Você está falando de Jesus, seu amigo, e ele, seu vizinho, e eles, dando crédito ou não, você está trazendo ou juízo ou salvação para aquela pessoa. Porque agora ela não vai ter mais desculpa. Olha o tanto que é importante as nossas atitudes. Por isso que nós devemos procurar viver uma vida íntegra, uma vida de obediência, uma vida sincera, sensata diante de Deus, porque o Senhor fala, ai, é necessário que venham os escândalos. Mister, vai vir. Mas ai de quem vier o escândalo. Ai quem for o causador de escândalo. Ai daquele que causar escândalo. É melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço e pular no mar. Palavra de Jesus. Ai daquele que causar escândalos. É melhor pegar uma pedra de moer e pôr no pescoço e lançar no mar. O tão terrível que é a pessoa que causa escândalo e impede que as pessoas entrem no reino de Deus. E é o que temos visto muito por aí. Pessoas até famosas, Deus levanta, Deus exalta, Deus põe em lugar de honra, a pessoa vem e causa escândalo. E quando a pessoa causa escândalo, quantas pessoas que tinha aquela pessoa como mulher de Deus, homem de Deus, pessoas de Deus se desviaram? Pensa comigo. Essas pessoas que muitas das vezes que Deus exalta, causa escândalo, quantas pessoas desvia por causa dela? Por isso que Jesus falou, ai de quem, por quem, ai de quem vier o escândalo. Porque elas fazem que muitas pessoas percam a salvação. Elas decepcionam muitas pessoas, infelizmente, muitos não têm maturidade para olhar para Jesus. A Bíblia nos ensina a olhar para Jesus. Quem está com os olhos fixos em Jesus, irmãos, pode cair o A, B, C, D, E, F, que você continua firme. Por quê? A salvação é individual. E eu estou com os meus olhos fixos em Jesus. Por isso que é importante. Nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Amém? Como é bom falar da palavra de Deus, né? E a gente vai ver que esse Elias aqui, depois que Deus trabalha com ele, trata com ele essa depressão que ele estava, ele vai para a caverna e ali ele vai ser tratado por Deus, e ali Deus ainda usa ele para levantar Eliseu, o seu sucessor. Ali, depois que ele prepara Eliseu, o seu sucessor, Deus o toma para si. Num redemoinho, ele subiu para o céu. Ali os amigos, os profetas procuraram, que agora Eliseu toma o lugar dele. Agora ali os profetas, ali onde que Eliseu comandava, vai procurar ele pelos montes e não achar. Eliseu falou, não vai. Eliseu falou, não vai procurar ele, não vai, porque vocês não vão achar que Eliseu viu. Ele subindo para o céu, não foi levado para monte, não foi direto para o céu. Deus levou ele desse jeito. Mistério, eu vou entender agora, eu não tenho como explicar. Deus quis levar ele assim. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos, irmãos, entender isso. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, se for para o Senhor, fica tranquilo. É Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que transforma. E aqui nós vemos Eliseu querendo a morte, e a gente vendo Deus tratar com ele. Então a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele pode tratar da depressão. Porque ele estava querendo a morte, deprimido. Ele estava ali, tipo assim, envergonhado. Vamos dizer assim, envergonhado, decepcionado, porque não teve efeito aos olhos dele. Mas Deus tratou com ele, ele saiu daquela depressão, ainda continuou, fazendo milagres, até o seu sucessor tomar posse do ministério, dele, que passou para Eliseu. Amém? Que Deus continue falando nos nossos corações nesta tarde de sexta-feira. Está aqui os cadernos, a qual nós anotamos o pedido de oração. Você tem toda a liberdade de enviar o seu pedido, vamos anotar
e vamos estar orando, apresentando a Deus todos os pedidos. E o Deus de Elias, ele está comigo, ele está aí com você nessa tarde. E ele, naquele monte, né, Elias orou, Deus mandou fogo do céu que consumiu o holocausto, as pedras, a água, consumiu ali, né? Deus provando que ele é Deus vivo. E Deus, nesta tarde, ele é o Deus vivo da sua vida. Ele está vivo, é só clamar por ele. Clame por ele, que ele vai fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu estou aqui nesta tarde de sexta-feira, Senhor, dia 16 de fevereiro de 2024. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, onde estivemos aqui ouvindo a palavra do Senhor, falamos sobre a vida de Elias, um pouco da vida dele, quando ele passou por um momento difícil, de desânimo, pedindo até mesmo a morte. Mas o Senhor tratou com teu filho, o Senhor esteve ali com ele e restaurou a vida emocional e espiritual de Elias. Pai, nos ajuda, Pai. Quantas pessoas estão aqui conosco, estão, meu Pai, muitas das vezes decepcionadas, desanimadas, já fizeram talvez tanto na obra do Senhor e parece que não teve resultado. Mas nesta tarde o Espírito Santo do Senhor falou conosco. Os propósitos do Senhor é feito, mesmo que aos nossos olhos parece que não está acontecendo nada. Mas quando estamos na obediência do Senhor, tem propósito, o Senhor está falando, o Senhor está ou salvando ou condenando, meu Deus. E eu espero, Senhor, que nesta tarde seja uma tarde de salvação, uma tarde de despertamento, uma tarde que o Senhor marcou para que nós possamos nos despertar na presença do Senhor e saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor jamais vai nos abandonar. Pessoas que estão fracas, desanimadas, pedindo a morte nesta tarde. Senhor, aquele pão que o Senhor ali colocou diante de Elias naquela sombra, esse pão que veio do céu, preparado pelos anjos. Meu Deus, Senhor, espiritualmente, que nós possamos comer deste pão nesta tarde, porque a nossa caminhada será longa. A caminhada desta pessoa que está nos assistindo é longa. Não é momento de parar, não é momento de desistir, mas coma desse pão do céu, que é a palavra de Deus, beba dessa água do céu, que é do Espírito Santo, e caminhe, receba o renovo, receba o fortalecimento do céu nesta tarde. O teu caminho ainda é longo, o Senhor tem algo contigo ainda nesta terra. Continue confiando no Senhor, e Ele renova as suas forças nesta tarde. Deus vai abençoando os nossos ouvintes, vai visitando os lares, vai visitando as famílias, vai curando as enfermidades físicas, enfermidades emocionais. Senhor, pessoas que estão fracas, Pai. Pessoas que estão, Senhor, fracas espiritualmente, não conseguem orar, não conseguem congregar. Deus vai visitando nesta tarde. Senhor, vai renovando as forças dessas pessoas. Desperta, papai. Alegra os corações. Nos dá prazer em te servir, Senhor. Que possamos ter prazer em fazer a tua vontade, e possamos ter prazer em te servir, dá alegria nos corações, Pai, em te servir. Quantas pessoas, Pai, vai para a casa do Senhor, forçado, obrigado, achando ruim. Deus, muda isso. Que possamos nos alegrar, ter prazer em ir na casa do Senhor, ter prazer em dizer não ao pecado, ter prazer em congregar, em adorar o teu nome, fazer a tua vontade. Deus, nos dá esta graça, nos dá esse prazer. Pai, vai visitando os nossos ouvintes, os nomes, Pai, os pedidos de oração que estão aqui neste caderno. Meu Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo toda enfermidade, vai repreendendo todo mal. Senhor, dá saúde para o teu povo, alegra os corações, cura as enfermidades, dá paz, meu Pai, dá paz na alma desta pessoa. Todos os pedidos que estão aqui, Senhor, Pai, visita, Senhor, faz o milagre, no nome de Jesus, faz o milagre na vida destas pessoas, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, que elas possam ser fortalecidas no Senhor. Deus, é no nome de Jesus que eu te clamo,
E é no nome de Jesus que eu coloco cada vida, cada pedido, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Ô Espírito Santo, meu Deus, vai visitando as famílias, os lares, vai visitando a vida sentimental, a vida conjugal, a vida financeira. Abre portas, Pai. Abre as portas na vida financeira dos nossos irmãos que estão passando por dificuldade financeira, que estão endividados, que estão, Senhor, no vermelho. Essas pessoas que têm empresa, têm um pequeno e médio, um grande negócio e estão endividados. Deus, muda este quadro, muda esta situação. Meu Pai, dá sabedoria, dá graça, dá condições para o teu filho, para a tua filha saldar essas dívidas. Pessoas devendo agiotas, cartão, banco e tanto. Para muitas pessoas, Deus, muda essa situação, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a sair dessa situação, meu Pai, de dificuldade financeira, muda a história, abre portas que estão fechadas, pessoas que estão desempregadas, Deus, abre portas. Faz um milagre na vida financeira do teu filho e da tua filha. Senhor, eu repreendo toda amarração, toda essa pessoa que está patinando e não sai do lugar. Tudo que ela tenta não dá certo. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Eu repreendo toda ação maligna. Eu repreendo toda amarração na vida financeira. Em nome de Jesus, Pai, muda essa história. Muda essa situação. Pessoas com problema conjugal, familiar, sentimental. Deus, visita a vida sentimental. Visita a vida conjugal. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, esse demônio que está agindo, Pai, nesse casamento, eu repreendo esse demônio. Eu mando embora, demônio, saia desse casamento, saia do meio dessa família. Em nome de Jesus, eu te mando embora. Senhor, visita, Senhor, os lares, visita as famílias, salva, Senhor, liberta, transforma. Faz um milagre, meu Deus, na família desta irmã, deste irmão, que tem orado pela salvação dos filhos, tem orado pela salvação do esposo, tem orado pela salvação, Senhor, dos familiares. Deus salva, Senhor. Deus salva, muda a história, faz o milagre, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, fica conosco, Pai. Nos dá um final de semana abençoado. Nos livra do mal. Todo projeto do inimigo contra o teu povo nesta tarde caia por terra. Visita os que estão hospitalizados, Deus. Ô, Senhor, ministra a cura. Ministra a cura nessa pessoa que está acamada, com dor, Pai, toda dor. Nesta tarde eu repreendo, vai embora a dor. Vai embora em nome de Jesus, dor. Vai embora a doença, vai embora a enfermidade, vai embora câncer. Eu te repreendo, câncer. Aonde você estiver, saia desta vida agora. Em nome de Jesus, caroço desapareça, tumor desapareça, em nome de Jesus. Deus vai tocando. Faz o milagre, meu Pai. Faz o milagre na vida dessas pessoas. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Pai, eu entrego todos esses pedidos nas tuas mãos. Visita cada nome, cada pedido que está aqui neste caderno, Pai. Faz o milagre nessas vidas. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa o seu lar. Uma ótima tarde, uma ótima noite e até a meia-noite, se Deus quiser. À meia-noite estaremos aqui em mais uma edição da Oração da Madrugada. Venha orar conosco, deixe o seu pedido de oração e à meia-noite vamos estar orando por você. Ficam todos na paz, uma ótima tarde e noite de sexta-feira e um ótimo final de semana. Ficam todos com a presença de Jesus nesta tarde.